AudioJungle. Antes de tudo, agradecer o Romeu, que já é um parceiro lá da DT, fez os cursos. Você falou que você vai fazer o de dezembro também, né, professor? Então tá bom, estão todos convidados, né, Thalita? O Romeu já fez um, vai fazer o próximo. Todo mundo que tiver interesse faz contato com a gente, enfim, estamos à disposição. É difícil, né, falar de Big Data para uma galera tão fera nisso. Medo, hein? Qualquer coisa que a gente falar de errado, vocês corrigem, levanta a mão e fala, ó, não é bem por aí não, tá bom? Vocês corrigem a gente aí. Mas beleza, vamos lá. Bom, antes de mais nada, né? Eu e a Thalita, da DT, o professor já adiantou. Eu sou mestre em ciência política e eu dei foco na minha formação em comportamento humano, tomada de decisão de forma geral. Tenho um pezinho na estatística também, eu fiz formação complementar em estatística. E é isso aí, vou deixar a Tá falar dela. Obrigada. Eu sou formada em design gráfico, mas depois fui me especializar em design de serviços, que é projetar a experiência de pessoas usando serviços. Porque quando a gente começa a ficar perto do design, a gente começa a entender como ele está acompanhando a cultura e como que ele está caminhando para esse lugar do intangível. E era um lugar que muito me agradava e eu fui estudar um pouco mais sobre isso. Então, bom, vamos começar, né? Lá na DT, de forma geral, eu e a Thalita, na nossa trajetória profissional também, desde que a gente se encontrou na DT, a gente conversa muito sobre isso e a gente compartilha muito desse pensamento, que, para ter impacto, números precisam de histórias e vice-versa. A integração de abordagens tidas como mais qualitativas e quantitativas, quando ela acontece, costuma dar muito certo e trazer frutos muito interessantes, tanto para as empresas e para quem está do lado de cá trabalhando com esse tipo de integração metodológica também. Então, a gente acredita muito nisso, essa é uma premissa nossa e que a gente quer compartilhar um pouco sobre ela com vocês. Bom, Big Data, né, é um termo hype, um termo que está na boca de todo mundo. E não só Big Data. Data-driven, inteligência artificial, disrupção, Big Data, cultura ágil, hacktown, nuvem, startup, crescimento exponencial. Mais alguma que a gente não colocou? Qual palavra assim, que está na crista da onda, aí, como diriam nossos pais, essa gíria muito louca que eu lembrei aqui agora? Mais alguma coisa que, assim... Oi? Data Science, que é, assim... necessário estar atento, né? Vocês todos aqui devem compartilhar dessa... Gente, todo mundo muito calado. Vamos trocar ideia, senão... E aí? Mais alguma? Um de cada vez, por favor, não se atropelem. Agile, Scrum, Deep Learning, DevOps, enfim. Muita coisa muito importante, né? Está rolando aí na boca de todo mundo. Afinal de contas, só um PS. A nossa apresentação, que a gente tentou colocar aqui no computador, mas não funcionou, a gente exportou para PDF, vários dos fundos dos slides eram videozinhos, então fica aqui registrada a nossa frustração. Só porque a gente adora colocar esses videozinhos, mas enfim. Mas por que está tudo isso tão necessário e é tão importante estar atento? 80% do total de dados produzidos no mundo estão brutos, sem qualquer tipo de classificação. Não trago novidades para vocês que são aí feras e autoridades na área. Então, a gente só trouxe agora aqui. E qual que é o volume de dados gerado no mundo, né? Esse é um gráfico. Vocês já viram esse gráfico? De números, de várias estatísticas sobre cada um desses canais, né? Instagram, Twitter, etc. Do volume de transações, sei lá, de mensagens, de e-mails, de scrolling no Instagram a cada 60 segundos. É absurdo, né? É coisa pra caramba. E essa galera faz esses dados desde 2016, se eu não me engano, 2016, 17, 18. E é bem legal também ver a mudança, como que assim, o Snapchat foi caindo, o Instagram foi crescendo. Mas o que mais chama atenção é como que cada vez mais o volume é absurdo de dados gerados o tempo todo no mundo. E toda essa atividade online deixa um rastro de informações que podem ser mensuradas e analisadas. Então, beleza. Temos cada vez mais dados, certo? Gente, certo? Aí, vocês são provas disso aqui. A gente quer, na verdade, aprender com vocês. Então, se quiser complementar, a gente não tem pretensões de fazer uma palestra e trazer verdades. Então, podem ficar à vontade mesmo.
temos cada vez mais dados e, para neles, buscar entender ideias e comportamentos. Então, sim, é grande a complexidade e o valor para se extrair informações valiosas desse gigantesco emaranhado de dados. É necessário, é valorizado, e acho que esse workshop, como um todo, traz isso, né? Várias mesas, várias coisas interessantíssimas, não só aqui, mas rolando o tempo todo. Mas, vem aqui o nosso porém, a nossa provocação. Muitos dados, só pelo fato de serem muitos dados, não valem nada. Será que valem? Só dados? Não sei. Então, muito mais que só dados, a gente precisa. Eu acho que aí vocês concordam também, eu tenho visto isso em várias coisas que eu tenho lido da área de Data Science também. Então, acho que esse já é um pensamento que está rolando muito forte, não trazemos novidades. Para além de dados, precisamos ter planejamento e clareza na estratégia de coleta, de mineração, de classificação, de análise de dados, pensamento crítico e analítico, não ficar só igual o... Como que foi o moço que falou na abertura? O Mário, filho, falou, né? A gente não tem que fazer mágica, né? Vocês não têm que fazer mágica, principalmente vocês que trabalham. Joga um monte de dados lá, tira aí qualquer coisa para a gente. Tem que ter toda uma definição de problema, que a gente fez uma conexão muito, muito forte com o pensamento mais qualitativo de design thinking também sobre isso. A Thalita pode falar depois um pouco mais, que na hora lá a gente se olhou e falou, Mas, enfim, a gente tem que se despir, né, de preconcepções, de minimizar os vieses, não é mesmo? Nosso amigo ali, ensaiamos, né? Vamos fingir que não. Minimizar os vieses, a gente precisa estar atento a tudo isso. E também a integração de abordagens que muitas vezes são tidas como rivais. Vamos analisar isso mais qualitativamente, vamos fazer vamos chamar a galera de UX, fazer teste com o usuário, fazer poucos testes, ou vamos fazer um teste AB gigantesco, colocar um monte de coisa para rodar e ver com 10% de uma amostra enorme o que vai dar mais certo. Por que rivalizar? Por que escolher entre uma e outra, se, na verdade, integrar estratégias pode trazer mais frutos? A ideia de conectar a todo esse mundo e essa possibilidade quantitativa que está aí aberta para a gente, abordagens qualitativas, que é o que a Tá vai falar agorinha sobre empatia, e uma abordagem etnográfica, antropológica de problemas também, é para a gente ir além dos dados, para a gente tentar entender os porquês, as emoções, os sentimentos, a diversidade de tudo que está por trás de dado. Dado ele não existe por si só. Ele vem para refletir toda uma complexidade de um indivíduo que gera aquele dado, né? Então, beleza. Num mundo em que todo mundo quer falar tanto, saber e querer ouvir as pessoas, a gente acha que é fundamental. E o que a empatia tem a ver com isso, né? Empatia, acho que a gente devia colocar lá naquele slide inicial também, que ela tá do momento agora, tá legal, a galera tá curtindo empatia. Pois é. E aí, o que é empatia, né? Empatia é se colocar no lugar do outro, calçar o sapato do outro, é tudo muito lindo. Não, não é isso. Não é sobre abraçar árvores a empatia. Empatia é muito mais do que só se colocar no lugar do outro. É uma escolha vulnerável de se conectar com a outra pessoa, de entender o que ela está sentindo, de entender as necessidades e as dores de uma outra pessoa, que não é você. Mas você não pode empatizar com uma outra pessoa olhando o mundo com os seus olhos. Você tem que empatizar com outra pessoa olhando para ela no mundo dela. E isso é empatia. A gente precisa abrir mão dos nossos próprios parâmetros, a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos vieses, com a nossa percepção de mundo, com os nossos pontos de vista, quando a gente vai ter conversas empáticas com as pessoas. A empatia, pensada como um método de pesquisa, ela vem da etnografia, que os etnógrafos não me escutem, porque senão eu posso sair daqui fugindo. A etnografia ela passa muito tempo em lugares, fazendo pesquisa e vivendo naquele espaço e observando. E muitas vezes a gente não tem esse tempo. Até por isso a gente acaba recorrendo aos dados. E aí foi isso um pouco que o Mário falou lá no início também, palestra de abertura, foi muito legal, que ele traz que muitas vezes você vai entrar numa empresa, você vai começar a fazer um projeto, eles vão te dar uma caralhada de dados e falar assim, faz aí alguma coisa com esses dados.
E da experiência de vida dele, ele entende que o primeiro passo para um projeto é uma boa definição do problema. E como que eu faço essa boa definição do problema? Vou responder essa pergunta daqui a pouco. Quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, quando a gente coleta essas informações de uma forma legal, isso faz muita diferença na hora de encontrar os padrões. As pesquisas empáticas, quando a gente usa elas, a gente chama de imersão, que é quando eu vou até o contexto da pessoa para conversar com ela lá, para entender a realidade dela, para entender o que está acontecendo e para levantar informações a partir daquilo. Isso conecta muito com a palestra anterior, onde a gente não tem uma percepção muito clara do mundo, e quando a gente decide começar os nossos projetos e fazer alguma coisa para o cliente sentado na nossa cadeira. A gente vai partir de hipóteses, às vezes muito vagas, às vezes da nossa percepção de mundo, e não necessariamente a gente vai atender o que a outra pessoa está precisando. Quando eu levanto da minha cadeira e eu vou lá conversar com o outro, eu começo esse projeto, eu começo essa definição do problema de um ponto muito mais certo do que se eu tirar isso da minha cabeça. Por que usar essa abordagem, né? Porque com a empatia, usando técnicas de empatia, a gente consegue entender modelos mentais e necessidades reais, explorar contextos. Requer prática. Vocês estão me olhando com uma cara meio assim, tipo, que é isso que essa menina está falando? Mas vamos lá, vamos chegar. Requer prática por quê? Porque eu olhar para o outro como o outro é e não como eu sou, é muito difícil. A gente está o tempo todo julgando as outras pessoas. Ah, mas não entrou na faculdade porque não estudou o suficiente. E a gente olha para o mundo dessa forma, tentando olhar como a gente teria feito, como a gente gostaria que fosse, e por isso que requer prática, testar, fazer. É bem legal. E como que isso funciona na prática, né? Como que a gente usa isso? Quando a gente usa essa pesquisa qualitativa para começar os nossos projetos, para entender o que a gente vai fazer, a gente mapeia quem vão ser esses clientes que a gente precisa conversar, para ir lá entender eles. E a gente vai lá para explorar. A gente não vai lá para validar hipóteses ou para fazer a pergunta certa. Eu vou lá levantar possibilidades sobre aquele assunto. Eu vou com tópicos, alguns direcionamentos para algum lugar que eu quero ir, porque não dá para eu ir aberto demais também, mas são conversas que costumam demorar 1h30, 2 horas, com um número pequeno de pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 20 pessoas. A gente já foi questionado algumas vezes disso, mas, assim, 30 pessoas é estatístico? Vou falar sobre isso. E aí a gente vai para ter um diálogo, para conversar com as pessoas, para ouvir delas o que elas pensam sobre aquele determinado assunto. Recentemente, a gente fez um projeto para uma seguradora e a gente foi conversar com as pessoas que tinham seguro, com as pessoas que não tinham seguro, sobre o universo de seguros, para entender qual é a relação delas, por que elas têm seguro, o que elas fazem com aquilo, e para, a partir disso, a gente dar sequência para uma pesquisa quantitativa, que vai atingir um número maior de pessoas. Mas isso facilitou muito a nossa vida na hora de definir esse questionário quantitativo. Porque que perguntas que eu vou fazer? Infinitas? Para qual lugar que eu vou ir? Para esse ou para esse? E aí, essa pesquisa anterior, com um número pequeno de pessoas em profundidade, explorando as possibilidades, facilitou muito a nossa vida. É um diálogo, é exploratório, a gente não faz perguntas diretas. Eu não quero saber se sim ou se não, se a pessoa gosta de vermelho ou de verde. Eu quero que ela me conte histórias, que ela me fale sobre as experiências que ela teve dentro daquele tema que eu estou pesquisando. A gente conversa com extremos, porque a gente precisa de diversidade. Então, nesse projeto dos seguros, a gente foi conversar com pessoas que tinham seguro, com pessoas que não tinham seguros, com pessoas jovens, com pessoas mais velhas. A gente fez uma definição anterior para fazer o recrutamento das pessoas, mas a gente queria conversar com diversidade dentro desse universo. Observar também é um processo empático. Eu posso vir para a PUC e ficar aqui observando como as coisas acontecem, e eu vou levantar muitos insights disso, para depois começar uma pesquisa. Entender a jornada das pessoas. A jornada é um termo que a gente usa muito no Design Thinking e no Design de Serviços,
Talvez alguns de vocês tenham familiaridade com isso. A jornada é um passo a passo, é uma linha do tempo de um processo que a pessoa faz. Então, qual que é a jornada de contratar um seguro? Eu entro na internet, eu olho umas opções, eu converso com o corretor, ele me manda mais umas opções, eu escolho, eu fecho contrato, eu pago. E aí, nessa sequência de tempo, para eu entender como que a pessoa se comporta. E paciência. Muita paciência. As conversas são longas, você tem que estar lá, presente, atento, ouvindo a pessoa, para você conseguir coletar o maior número de insights. E, às vezes, a pessoa não quer falar do que você está perguntando para ela. Acontece, ela está querendo ser ouvida, e, às vezes, ela está querendo ser ouvida sobre outros assuntos, e ela vai falando, e tudo bem. À medida que a conversa vai vindo, você vai dando alguma direcionada para o lugar que você quer que vá. Nessa pesquisa do seguro, a gente foi numa casa que a mãe do entrevistado estava lá e ela queria contar todas as histórias da vida dela. Foi divertido, mas a gente passou muito mais de 2 horas lá. Tem que ser cara de pau, bastante curioso. Quando a pessoa te responde, não tem mais seguro. Tá, mas por quê? Por que você decidiu não ter mais seguro? Me conta o que aconteceu, por que você cancelou seu seguro? Tem que ser muito curioso, tem que instigar a pessoa, tem que querer saber. Perguntar o porquê, não forçar a barra. Acontece muitas vezes de entrevistas que a gente chega lá, a pessoa responder, isso, não tem seguro. Não, muito caro. E beleza, aquela pessoa não quer responder. Vai para a próxima, tá tranquilo. E documente tudo, nosso cérebro não é confiável. A gente costuma em duplas, uma pessoa entrevista, a outra anota, ou a gente grava essas conversas e escuta ela depois. O ruim de escutar depois é que depois você tem muitas horas de áudio para ouvir, mas esse esquema de estar lá na hora, anotando, fazendo, funciona muito bem. Isso é mais ou menos como que funciona o nosso processo. A gente está ali no entendimento, a gente tem um tópico, um contexto do qual a gente quer abordar, por exemplo, o universo dos seguros. A gente faz o recrutamento das pessoas, a gente vai conversar com elas. E como é exploratório, eu não vou lá com certezas para serem validadas. Eu vou lá com possibilidades de investigação. Quando eu volto para o escritório, que eu tenho todas essas conversas, eu começo a encontrar os padrões do que as pessoas falaram. Todo mundo falou, uma coisa que a gente descobriu sobre o universo dos seguros é que as pessoas contratam pelo preço, o mais barato. Elas não veem diferenciação entre as seguradoras. Todas oferecem mais ou menos o mesmo pacote de benefícios. Elas têm ali mais ou menos um preço. Então, de ano em ano, o que as pessoas fazem é olhar o mais barato, trocar de seguro. Isso é um insight legal para a gente dar continuidade para a nossa pesquisa. E aí a gente tem insights, que é isso. Um grande número não, né? Falando de Big Data, 30 pessoas nunca é um grande número. Mas a maioria dessas pessoas, dessas 30 entrevistadas, relataram isso, falaram para a gente, não, eu contrato pelo preço. Passa um ano, veio mais barato, eu troco pelo mais barato. Então, isso é um padrão. E, às vezes, surgem hipóteses onde a gente precisa investigar um pouco mais. É algo que apareceu, que está lá, mas não foi tão falado assim? 3 ou 4 pessoas falaram, alguém deu mais alguma comentada sobre aquilo, é algo que parece interessante, então pode ser legal eu investigar um pouco mais. E não tem caráter estatístico, gente. E esse foi a Yara que me ensinou. Não dá. 30 pessoas não é estatístico. É pouca gente. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente não está partindo do nada para analisar dados, do nada para construir pesquisas, da nossa cabeça para inventar um questionário. Uma pesquisa qualitativa, e com esse... tem um pouco de diferença entre pesquisas qualitativas, quando eu trato da abordagem da empatia, de estar lá genuinamente, ouvindo a pessoa e tentando entender os motivos dela, daquelas escolhas, é porque é um questionário aberto, onde a pessoa pode dissertar sobre aquela pergunta. É uma pesquisa qualitativa, ela é aberta, eu vou ter ali algum tipo de variação. Mas quando eu vou lá falar com a pessoa, olhar no olho dela e gastar um pouco do meu tempo, um pouco mais do que uma pergunta enviada por e-mail para ela responder online, eu começo a conseguir prestar atenção nos gestos que a pessoa faz, no como que ela responde. Eu vou até a casa da pessoa, eu crio uma relação muito maior e eu consigo explorar muito mais o universo daquele meu potencial cliente. E a gente acredita que, para sustentar esse impacto da pesquisa,
toda organização, a empatia precisa estar presente. Eu não preciso estruturar um momento para fazer pesquisa, mas eu tenho que começar a trazer isso para a minha vida, para eu começar a olhar para o outro e a conversar com o outro de forma mais empática. Estou com dúvida? Ao invés de eu ficar aqui xingando a pessoa, eu vou lá e pergunto para ela. E aí, fulano, por que você não preencheu meu formulário de compra direito? Está dando alguma coisa errada? Trazer mentalidade mesmo. Começar a olhar para as possibilidades de, ao invés de eu gerar hipóteses sentados, caminhar com um projeto sentado aqui da minha cadeira, achando que pode ser assim, ir lá, conversar com algumas poucas pessoas. Tem uma coisa muito legal dessa abordagem, que com um número pequeno de pessoas dentro daquele universo, você já começa a perceber esses padrões. E aí, desses padrões, a gente cria direcionamentos muito mais certos. Legal, né? Mas e na vida real, o que a gente faz com isso? Então, esse aqui, na verdade, é um case... A gente tinha nessa apresentação outros 3 cases nossos que a gente fez nos últimos tempos, mas a gente levou essa apresentação até para um outro evento e, coincidentemente, a Tá vai falar depois de um case nosso, logo na sequência desse. Coincidentemente, nesse evento, que foi o Hacktown, que teve em Santa Rita do Sapucaí, a gente foi assistir um talk do CEO do McDonald's para a América Latina, chama Marcelo Nóbrega, e aí ele falava sobre People Analytics. Eu falei, vou lá ver. Enfim. Só que, para a nossa surpresa, quando a gente chegou lá, ao invés de falar muito mais sobre dados, ele falou pra caramba de uso de experimentos de empatia, de etnografia, de entrevistas de profundidade, num processo enorme de um projeto de People Analytics que eles fizeram. Se eu falar alguma coisa, Felipe me corrige ali, pessoa fera em People Analytics, eu trabalhei com ele na 3Data, por isso que eu sei. Deixei ele vermelho. Mas, enfim. Aí o que ele contou para a gente? Eles estavam planejando um projeto gigantesco para o McDonald's inteiro da América Latina, para poder entender o processo fortíssimo de turnover que eles têm. Se vinha do fato dos funcionários serem muito jovens, eles começaram a explorar negócio de uniforme, se os meninos não gostavam do boné, a distância da casa deles, mudar eles de loja, de operação, para ver se ficava mais perto, porque eles gastavam muito tempo transitando, estavam quebrando a cabeça loucamente. Aí eles foram conversar, enfim, descobriram, vamos fazer um processo um pouco mais qualitativo antes da gente seguir nesse projeto muito forte de Big Data, que envolvia dado pra caramba, né, gente? Dado de colaboradores do McDonald's na América Latina, imagina o tamanho desse banco de dados, enfim, desse data, como que é o termo certo aí? Que eles tinham lá. E aí eles foram conversar com os colaboradores do McDonald's, eles fizeram um desenho, segmentaram em perfis, não vou entrar em detalhes aqui, para não comer muito tempo. E eles contrataram uma empresa, fizeram isso internamente. Isso é uma coisa legal que a gente faz lá no DT também. A gente envolve as pessoas contratantes, a gente treina eles para, às vezes, irem nos processos, algumas conversas de empatia com a gente, para eles vivenciarem, e muitas vezes isso resulta em mudança de mentalidade. A gente tem um case legal demais de uma construtora enorme, que isso aconteceu com o departamento jurídico. As pessoas mudaram a forma de ver como funcionam com os clientes dessa construtora, enfim. Aí eles fizeram todo esse processo, eles foram nas casas dos colaboradores, por causa que tem esse lance do ambiente controlado, eles não chamaram os meninos para uma salinha para conversar e tarará. Eles marcaram, agendaram, as equipes que fizeram esse processo de empatia e tal, foram nas casas dos colaboradores, entender o universo deles, ouvi-los num ambiente que é controlado por eles, que isso faz a pessoa ficar muito mais descolada, ela se solta. Né? No início, ela pode ficar assim, medindo as palavras, numa pergunta ou outra, depois ela começa a se soltar. Muito mais fácil se ela está na sala da casa dela, com um cafezinho que a mãe dele fez para oferecer para a pessoa, do que dentro de uma sala, dentro de uma empresa, dentro de uma universidade e tal. Então, eles fizeram todo o processo, ele relatou isso lá, e a gente achou legal demais. E aí, eles
descobriram vários insights, enfim, ele relatou lá, não vou entrar em detalhes, quem quiser trocar ideia depois eu posso contar, e ele tem também um material, a gente pediu depois para ele, conversou com ele, pediu autorização se a gente podia contar o case em próximas apresentações que a gente fizesse, pode passar, tá? E aí o resultado foi que eles estavam com super dificuldade, eles reduziram o turnover de 180% para 60% do McDonald's América Latina. É isso. Usando muito fortemente um processo de escuta, de olhar no olho, de falar, o que acontece? O que te fez? Porque eles entrevistaram pessoas que já tinham saído, que eles achavam que estavam querendo sair, e pessoas novas na organização. Então, o que te faria sair? Eles ouviram, eles olharam no olho. Eles conectaram isso e depois, lógico, conectaram toda a base de dados que eles tinham, e usando o melhor dos dois mundos, a complementação entre o mundo quantitativo e o mundo qualitativo e aprofundado, eles conseguiram um resultado muito legal. E ele falou muito sobre isso. Eu vou contar esse case aqui rapidinho, para a gente ir para as perguntas. O Banco BS2 é o antigo Banco Bom Sucesso. Ele é aqui de Minas, agora ele é um banco digital. E a gente está com um trabalho lá de projeto de cultura organizacional. E o que eu acho mais interessante desse projeto é a gente conseguir unir as duas pesquisas. A gente não está falando de Big Data aqui, porque eles nem fazem a coleta desses dados internos relacionados aos colaboradores. Então, é uma coisa que está começando lá ainda, começando a fazer sentido, começando a ser feita. Mas a gente fez todo um processo de empatia, que a gente conversou com 47 colaboradores de todas as hierarquias, num universo de 450 pessoas. A gente levantou muitos insights, muitos direcionamentos, muitos pontos a desenvolver e muitas potências da cultura. A gente foi para um workshop com outros 30 colaboradores diferentes desses iniciais, dessa pesquisa. E para dar não é validar o que a gente tinha encontrado, mas é passar um pouco daquilo que a gente viu, do que a gente tinha considerado potências e a desenvolver para aquelas novas pessoas, para ver o que elas tinham a acrescentar sobre aquilo. E, com base em toda essa pesquisa e no que a gente levantou, a gente construiu um formulário de uma pesquisa quantitativa com a ideia de começar a rodar ela a cada 6 meses para a gente entender o que do projeto de cultura, de atividades, de projetos, de coisas que vão começar a rodar, de fato estão fazendo mudança nessa cultura, ou não estão fazendo, né? Então, a pesquisa foi rodada pela primeira vez fazem 3 meses. A ideia é que daqui 3 meses isso aconteça de novo, para a gente começar a conseguir comparar esses números e validar se as ações que a gente está fazendo lá dentro estão realmente mudando essas coisas que precisavam ser desenvolvidas. E aí? Vocês têm alguma iniciativa para contar para a gente? Que é isso, gente? Não fiquem tímidos. Boa tarde, Evanil. Acredito que todos aqui, a maioria, devam estar nas suas empresas tentando criar um pouco dessa cultura analítica, né? Eu estou vivendo esse processo hoje dentro da minha empresa. Minha empresa é uma multinacional, mas que a área de dados fica no Rio de Janeiro, em São Paulo, e não aqui. Então, hoje, eu estou tentando mostrar iniciativas, cursos, conversar com as pessoas, entender quais são os problemas das empresas, o problema da empresa, para que a gente possa criar uma área de analítica aqui, né? E cabe muito nisso do que vocês falaram aí, que tem que ter, eu acho que a empatia, eu acho que é o principal, e entender realmente qual que é o problema, né? Porque acaba que a empresa é um negócio seguinte, não adianta eu falar, ou você falar, qualquer um falar. Você tem que mostrar para ela, no final das contas, é o dinheiro, não tem jeito, né? É a grana. Quanto que isso vai me dar de receita, ou quanto isso não vai me dar de gasto, né? Então, eu estou passando um pouquinho por isso, né? E achei muito bacana a história de vocês aí. Estou aí nessa empreitada aí, de tentar implementar essa cultura analítica lá. Mais alguém? Quer trocar alguma ideia, citar algum exemplo, enfim? Só falar que eu amei a palestra de vocês e eu trabalho com ciência de dados e assim uma das coisas que a gente faz é implementar uma cultura analítica nas empresas. Então eu acho que a gente está muito em linha, porque não adianta a gente ir lá, vou te dar uma solução foda, toma aí, esse modelo vai resolver tudo. Mas você não tem cultura, se você não tem mudança de cultura, se você não tem mudança das pessoas, não adianta. Então curti muito, parabéns.
Só para complementar o que você falou, como você chama? A Ana falou. Uma coisa que às vezes a gente troca ideia, né, tá lá na DTG, é que muitas vezes a gente vai conversar com os contratantes, com o cliente, etc. Muitos deles, às vezes, nunca conversaram com o cliente, com quem é o cliente do cliente, com o usuário, com alguma coisa, ou se conversaram, foi muito lá atrás. Então, não precisa também ser um processo gigantesco, fazer de um grande projeto, não precisa ter esse tom sempre super grandioso. Às vezes, começar a ter uma rotina de, gente, vamos pelo menos X dias por mês e tarará, vamos conversar? Vamos começar a fazer um processo? E o que você falou, começa a mostrar o resultado aos poucos. Porque, às vezes, chega com uma ideia mirabolante e isso é super questionado, né? Então, começa a mostrar a ideia aos poucos. Olha só, isso aqui os nossos clientes estão falando. A gente conversou com 10, 7 pessoas estão falando. É um ponto de saturação. Não é estatístico, não é 70% de uma grandíssima amostra. Mas se 7 pessoas de 10 falaram alguma coisa, deve ter alguma coisa ali por trás, né? E, complementando o que a Ana falou também, de repente, nesse sentido... Eu e a Tá, a gente até comentou na palestra do Mário, que ele falou aquele dado, né, de 70% a 90% dos projetos falham e tal, né, não vão conseguir atingir o nível de sucesso esperado. Quem sabe, se for ouvido o usuário, o cliente do cliente, em primeiro momento, quem sabe a gente não consegue abaixar essa estatística, né, ao invés de partir da cabeça cheia de vieses, igual o Evanil falou aqui mais cedo, pode ser uma possibilidade. Eu queria apresentar a DTG para vocês rapidinho. Essas são as pessoas que estão com a gente e a gente acredita muito na conexão para inovar. A gente fala muito sobre facilitar a inteligência coletiva, o que está dentro de cada um, a experiência de cada um, o conhecimento de cada um somado no todo é que vai trazer respostas inovadoras e diferentes e possibilidades. Esses são alguns dos nossos clientes. E a gente gosta muito desse slide, não é porque tem clientes legais, mas é porque a gente consegue mostrar com ele que a abordagem do Design Thinking ela consegue resolver problemas de grandes empresas e de pequenas empresas e de empresas com características muito diversas. Então, assim, é bem legal e esses são alguns dos nossos clientes internacionais. A DT é uma rede global. A gente está hoje em 26 países e essa coisa da conexão não é porque é legal, porque é bonito, porque está na crista da onda, hype, mas é porque a DT ela realmente é uma rede de colaboração. Eu costumo dizer hoje que é o maior case de colaboração que eu conheço. Ela foi fundada na Holanda pelo Arne e, à medida que ele vai conhecendo pessoas nos outros países que estão trabalhando com Design Thinking ou com algo correlato, ele convida essas pessoas para representarem a DT em seus países. E a gente não paga royalty, a gente não paga nenhum dinheiro para eles, é tudo colaborativo e tudo em formato de troca. É um novo modelo de negócio que está dando muito certo. Tem 2 encontros globais para a gente trocar presencialmente, saber o que está acontecendo, eles contarem para a gente o que estão fazendo, a gente fazer o mesmo. E tem o grupo do WhatsApp lá, que sempre que a gente precisa, a gente recorre às pessoas para ajudar a gente em algum projeto. E o que eu quero deixar para vocês aqui no final é levanta da cadeira, saia da sala e converse com as pessoas. Muito obrigada.